Fala, galera de Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha inundar onde vocês estiverem aí. Nós estamos aqui no mais um podcast Não Morra Sem Jesus e estamos aqui com uma série de entrevistas dos candidatos a vereadores na nossa querida cidade de Taubaté. Eu já quero agradecer a sua presença aí, você cristão, simpatizante da fé, todos vocês que estão interessados e intercedendo pela nossa cidade. E hoje é um dia de muita alegria que eu estou recebendo um amigo aqui, pastor Celso da Gráfica Oreb, conhecido como Celso Oreb, né, meu amigo? E é Isso. uma alegria receber o senhor aqui, uma honra. E a gente quer conhecer mais um pouco do pastor Celso. Satisfação é minha, João. Deus te abençoe pela essa oportunidade de estarmos juntos aqui e de contar um pouquinho da minha história, falar o que a gente pretende para Taubaté, né? Sim, Nesse início aí de eleição que vai se iniciar. E estamos juntos aí. maravilha. O senhor é casado, tem quantos filhos? Vamos começar aí Isso. pela família aí, né? Vamos aí. Então, sou casado há 30 anos, fez agora dia Olha que 11 de benção, junho, hein? fez 30 anos de Que vitória, casamento. 30 anos de Vitória, casado não é 30 pra qualquer anos. um, né? 30 anos de casamento e 4 anos de namoro. Olha só. 34 com a mesma esposa, né? Graças a Deus. Tem 3 filhos, uma jovem de 26 anos, um garoto de 11, o Samuel de 11 e o Gabriel de 13 anos. A luta, a bandeira é a família, né? É Os a princípios é família, a o família, né? princípio, a nossa base é a família. O senhor é taubatiano mesmo? Nasceu na cidade? Não, eu Né? sou de Caraguatatuba, Caraguatatuba, o Caiçara, Caiçara, né? Caiçara, Barriga Verde, que o senhor Barriga chama. Verde, isso, sou É, Barriga Verde. tá certo. E como é que foi a história do senhor de sair de Caraguá, vir parar em Taubaté? Então, lá em Caraguá eu vivi ali praticamente 12 anos, né? Nasci em Caraguá e nesse período tive uma fase da criança, né, ali em Caraguá bastante sofrida, que a gente viveu na rua, né, com a minha mãe a gente não tinha casa e vivia na Meu rua. Deus. Então, aos 12 anos ela conheceu meu padrasto e fomos morar em Ubatuba, no bairro do Corcovado, ali Ubatuba. É um sertão ali, antigamente não tinha nem luz, nem asfalto, hoje é tudo asfaltado lá. E fomos para lá morar com meu padrasto e ali aos 12 anos ele colocou na escola, comecei a estudar com 12 anos, imagina um garoto de 12 anos com as criançadas de 7 anos, né? 5 anos de Isso aí na atraso. década de 70, 80? Isso, 80, década de Ah, 80. 82, 82. 81, 82, que a gente fomos para lá, morar em Ubatuba. E de lá, fiquei morar lá uns 5 anos, mais ou menos, né, em Ubatuba, no Corcovado. E ali estudei um pouco. E nesse mesmo período, em 82, eu vinha conhecer Jesus ali, no Olha bairro só, do a conversão Corcovado. foi no Corcovado, Foi no em Corcovado, em Ubatuba. Ubatuba, aos 12 anos de idade. É engraçado, João, porque eu aceitei Jesus, né? Mas aceitei porque meu irmão foi, minha mãe foi, né? O senhor foi no embalo da Fui família. no embalo. E brincalhão, eu era uma criança muito rebelde. Né? A minha infância foi muito rebelde mesmo, Essa nas ruas. ausência um pouco do pai aí acabou Isto, levando a essa e a situação aí. mãe morando na rua, a gente morando na rua, né? Nessa época quando eu era criança, então a gente era uma criança muito rebelde. Né? A gente não aceitava nada, era só briga. E ali, aos 12 anos, quando fui para a igreja, eu fui na base da brincadeira também, eu lembro até hoje. E ali aceitei Jesus e ficamos na igreja. E um mês depois, ó, interessante, um mês depois tinha uma excursão para São Sebastião para ver um pregador pregar, um pregador famoso. Eu nem não sabia que era igreja, não sabia que era pregador, né? Aí é no embalo da igreja, No né? embalo da igreja. E o dirigente daquela igreja, da onde eu congregava ali no Corcovado, falou: Celcinho, vou levar você. Eu não tinha nem roupa, João, nem roupa. Meu Deus. Daí ele arrumou a roupa e fomos para lá, São Sebastião, num congresso que teve lá. E lá esse pregador começou a pregar, lembro até hoje, em Gênesis Lembra 17. até a passagem. Tem a passagem, porque tocou, foi ali que Deus falou comigo. E realmente é ali que eu senti a presença e Deus transformou a minha vida naquele Ah, naquele momento. momento o senhor nasceu de novo, Nasci né? de Um novo novo. nascimento. Quando o pregador começou a pregar sobre Gênesis 17, né, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? Anda em minha presença e ser perfeito. Eu comecei a entender o plano de Deus ali com 12 anos que ele queria que Deus eu abriu os olhos estivesse espirituais do senhor. espirituais. E o pregador naquela noite nada era mais do que o IDK Takayama.
Olha só. Eu, eu, Esses dias ele eu teve na sede aí, né? teve Acho que foi no isso, teve aniversário do aqui. Pastor Luiz, A né? gente até conversou sobre esse assunto com ele, né? Ele se alegrou muito, né? Que a gente é fruto, que Deus usou ele, né? E Do aos 12 ministério anos, dele. isso, e Deus tocou realmente no meu coração. E de lá pra cá, né, a gente vem caminhando, ficamos um tempo no Corcovado, e eu vim pra Taubaté. Naquela época minha mãe pegou, voltou pra Caraguá com meu padrasto, eu fiquei uns tempos ainda morando lá no Corcovado. Ali no Corcovado a gente morava, parecia índio, a gente morava É. debaixo de uma pedra, Falando João. nisso, tem muita aldeia indígena ali, entre aquelas serras de Sim, Ubatuba, né? tem Eu já visitei bastante. algumas já. Lá no Corcovado mesmo tem uma aldeia lá, né? Então eles moram lá, eles tomam conta de lá do bairro praticamente agora, né? Antigamente, quando na minha época não tinha. Sei, ele é mais pro meio da mata, né? Isso, mais meio da mata. Mas agora eles têm a zoca deles lá, então eles moram lá. E a gente morava como se fosse um índio lá, né? Meu padrasto, ele pegou uma pedra, caverna mesmo, Olha cercou. só, cara. Ele cercou com bambu, fez umas camas de bambu onde Aproveitou a gruta e transformou numa Exatamente. casa. Então a gente morava ali uma época dentro dessa pedra aí E que ele são morava. lembranças que no momento que o senhor viveu foi até difícil, mas hoje são lembranças que fortalecem, né? Sim, são lembranças que fortalece, né? Que a gente veio de uma família bem carente mesmo, né? Então hoje a gente olha para trás e fortalece a gente de onde que a gente saiu e onde a gente está hoje, né? Para a glória de Deus. Então, a ideia dessa mesa aqui com os candidatos é para mostrar quem são, de onde saiu, né? O que Deus fez na vida, né? Porque não é qualquer um que está Sim, caindo de paraquedas. Eu não quero ser vereador e tentar a sorte, né? não, é exatamente isso, né? A gente e continuando um pouquinho da minha trajetória, daí eu vim para Mas Taubaté nesse período o senhor já estava independente, já morando sozinho já. Sua mãe tinha já voltado para voltado, eu Caraguá. fiquei só mais uns 6 meses no Corcovado sozinho. O senhor tinha o quê? 14, 15 anos? Isso, tava com 14 anos mais ou Independente, menos, já se virando se sozinho. virando sozinho. Quando eu estava na rua também, era Já criança, a se gente se virava virava, né? Já sozinho. se virava já. A minha mãe, de vez em quando, que me pegava, Mas né? por mais que a gente se vire sozinho, ainda tem uma mãe do lado, né? Ainda Agora, tem a se mãe de lá, desgrudar da mãe, desgrudar da mãe, fica mais difícil, fica né? mais difícil. É. Então, daí o meu cunhado, ele tinha trazido minha irmã para morar em Taubaté, né? Na época não era nem cunhado ainda, né? Ele foi lá e conversou com a minha irmã era novinha também, veio embora para É. Taubaté. E nessa época, O esposo dela atual hoje em dia. isto. Daí eles foram para passear em Caraguá, ficaram sabendo que estava lá em Ubatuba sozinho, foi lá me buscar, perguntou se eu queria vir para Taubaté. Isso foi em 85. Olha só. Daí eu falei, vamos para Taubaté. Daí eu vim para Taubaté morar com a minha irmã. E chegando aqui, né, não conheci ninguém. Comecei a frequentar a igreja Assembleia de Deus Ministério Taubaté, É. né, que antigamente chamava Assembleia de Deus Ministério Missão, né, Era missão. que era missão. Então, o pastor José Ezequiel da Silva, e a gente está até hoje na Até Assembleia de hoje, Deus, que hoje é na Ministério mesma Taubaté, igreja. ali no Três Maria, É. né, o Três Maria 1, né, que hoje tem o Três Maria 2. Então, eu vim morar com a minha irmã, morei 1 ano e 6 meses com a minha irmã. Daí, nessa época, eu fiquei doente, passei por uma cirurgia. E daí, meu patrão, onde eu estava aprendendo o ofício gráfico, ele falou, vem morar comigo. Olha Aí, Deus preparando as Deus pessoas preparando, para. vem morar comigo. E eu fui morar com ele, pagar pensão nos fundos da casa dele, aqui na rua Mariano Moreira. Mariano Moreira. É a antiga Gráfica Almeida, Almeida. né? Então eu chamo eles são até meus padrinhos, né? É. Hoje Por ele ser os pais, né? Que Deus preparou. ele já é falecido hoje. A, a madrinha também é falecida, né? Então a gente morou ali nessa pensão aqui na Mariano Moreira até casar. Até Até o senhor casar. casar. E Até nesse ali. período a gente E estudou, aprendeu né? o ofício de Isso, gráfica com ele. gráfica. Aprendi ali, né? E dali eu saí só para trabalhar em outra gráfica e nesse período estudando, né? Vim para cá também estudando. Cheguei aqui na 6ª série, fiz uma provinha lá na escola Dom Pereira de Barro, uma provinha para passar para a 7ª, né? Porque era um baita rapazão, Tava meio atrasado, um atrasado. pouco atrasado. Então a gente fez essa provinha lá, passamos e continuamos estudo, terminamos estudo. Hoje a gente começou, eu tranquei a matrícula faz uns anos já por causa de enfermidade também em psicologia, né? A gente parou o estudo de psicologia, é um curso que a gente pretende voltar, se Deus quiser a gente vai voltar a terminar esse São curso de planos psicologia, futuros são aí. planos futuros.
E casamos, né, e tô até 30 anos já casado com a mesma esposa. Moro no mesmo lugar no Parque Três Maria também Tem endereço fixo há 30 fixo há anos. 30 anos. E congrego também praticamente, né, 29 anos, então 39 anos no Três Maria. O senhor, como pastor, o senhor já pastoreou alguma Sim, congregação? sim, a gente só saiu do Três Maria para pastorear, É, só para né, pastorear. para pastorear. A gente ficou uns 7 anos, E qual que é essa experiência aí, cuidar de pessoas aí? Porque olha, ser um vereador é cuidar de uma é cuidar cidade, de uma cuidar de cidade, pessoas. E a gente sabe que é um grande desafio é um desafio, João. cuidar de pessoas, cuidado social e E nesse período que a tantos gente desafios tem aí. caminhado, né, na presença do Senhor na igreja, eu fiquei um tempo na Baronesa, fui para Baronesa, fiquei um tempinho, uns 7 anos lá. Depois, a pedido do pastor presidente, voltamos para Três Maria. E a nossa primeira igreja foi na área rural. Era rural. Eu era presbítero ainda, né? Ah, sem ser pastor, o senhor já encarou uma congregação já. Isso. Não era nem congregação, era um ponto de Um ponto de pregação pregação. lá na Pedra Grande, no meio do mato. Pedra Grande é 7 voltas ali? 7 voltas, Sete lá no voltas. finalzinho, né? E tinha 2 membros lá, 2 famílias, né? Graças a Deus essas 2 famílias estão até hoje firmes no caminho do Senhor. Essas 2 famílias e mais uma que nós ganhamos lá para Jesus. Olha só. Eles E ali tem uma congregam. congregação hoje em dia. Não, lá hoje hoje fechou. Fechou? Fechou e o pessoal da lá foi para Caeira. O É, pessoal que então tá, estava tá lá. próximo ali. O Tá importante é próximo, isso. tá Está servindo o com o Senhor ali. pastor. Uns está lá, outros estão para outra igreja, né? Mais importante é que estão na presença do Senhor. Então ali foi quando eu era presbítero, a gente começou o nosso ministério ali na roça. De lá a gente foi para a igreja do Pouso Frio, não sei se você conhece. Pouso Frio. É, É, eu conheço quem. Tive lá esses dias numa vigília. Pastor Marcos Marcos, Evandei. isso. Isso. Estive lá compartilhando uma vigília ali. O É uma pastor família Alessandro abençoada ali foi que cuida da ministrar lá. igreja, nos recebeu muito bem lá. Trabalhamos um período lá, né? E de lá saímos, fomos para Vila das Graças, né? E tudo nesse período de pastoreio e eu moro do lado do Parque Três Maria 1, né? Da Assembleia de Deus, Parque Três Maria 1. Então, o meu reduto sempre A foi ali. casa do senhor é ali, né? A casa é ali. Então, a gente fala assim, a gente ama a igreja de Parque Três Maria, porque a gente praticamente conviveu a nossa juventude ali, né? É, o Então, senhor é bem conhecido ali período. naquela. Taubaté todo conhece o senhor, Sim, mas ali na região do Três Maria ali, o senhor sim, é ali cria da casa, é né? cria da casa. É. Né? Depois da Vila das Graças a gente foi para outra igreja também, né? Pastoreando, então a gente fugiu um pouquinho aí do Três Maria só para pastorear, mas a nossa base é ali no Três Maria, né? Nesse período também a gente entrou no Conselho Tutelar, né? Conselho Taubaté. tutelar. Já tá há quantos anos trabalhando que o senhor trabalhou no conselho? Então, eu fiz uma gestão no Conselho Tutelar, né? Foi gestão passada e como suplente, mas como suplente eu era o quinto suplente, né? Acabei passando a ser o primeiro suplente, entre o primeiro e o segundo ali. Então a gente atuou praticamente a gestão inteira, né? Depois de um ano começa a gestão, então a gestão inteira a gente estava ali cada 15 dias, às vezes um mês, chegamos de 45 direto. Então a gente ganhou muita experiência aí na área das crianças e adolescentes, E nessa da gestão aí família, né? no conselho tutelar, você foi despertando o desejo do senhor de se envolver mais com política. Sim, porque eu encontrei, João, no Conselho Tutelar, muitas famílias carentes que a gente A gente via, vê o verdadeiro desafio que as pessoas passam aí, né? exatamente, que não é que eles queriam judiar das crianças, mas é o psicológico da família em si, sem emprego, sem A comida, família é destruída, né? Sem destruída, base nenhuma. destruída, né? Então a gente começou e a gente viu dentro dos órgãos públicos área carente, né? Que às vezes não dá aquele sustento, aquele apoio que a família merece, né? Entendi. Então, onde foi criando o desejo aí da gente trabalhar nessa área social, De né? trabalhar mais, poder Trabalhar fazer mais mais, fazer mais principalmente pelas crianças, né, que são pelas tão crianças, vulneráveis, né? adolescentes, exatamente. Então, foi uma experiência muito boa. Hoje eu estou como suplente do Conselho Tutelar, essa gestão, de novo, entrei como suplente, né? Eu não participei diretamente da votação, essa eleição que teve no ano passado, mas como faltou pessoas para assumir esse cargo de suplência, eles me chamaram para estar
assumindo essa função, né? Agora eu estou É sinal que o senhor afastado. fez um trabalho muito bom, né? Isso, eu acredito que sim, Ah, João. com certeza, né? Já é um bom sinal isso aí. Aí eu pedi meu afastamento, né? Porque a gente precisa pedir meu afastamento para a gente poder aí concorrer às eleições deste ano, né? E todo esse trabalho no social, que o senhor também é empresário, o senhor tem uma gráfica, a Gráfica Sim, Oreb, né? a Como é que gente. nasceu, apesar de foi o desejo que o senhor trabalhou com isso, e esse empreendedorismo que nasceu no senhor foi como? Ah, vou ter a minha própria gráfica, minha empresa. Então, veja bem, quando eu saí da Gráfica Almeida, onde que eu morava, né? Eu morava nos fundos da casa do proprietário, né? Que eu chamo de padrinho, sou João de Almeida. Então, quando eu saí dali, eu peguei minha indenização, o que eu fiz? Comprei uma banca no mercado de ferragem, olha Olha, só. já investiu Comprei uma banca no de começo da ferragem, empresa. isso, no mercado municipal. Então, mas só que a banca de ferragem eu via que ela dava fruto no final do ano, vendia bastante. Ou perdão, contrário, ela vendia bem durante o ano, mas chegava o mês de novembro, dezembro, caía as vendas, João, de ferragem. Não Olha, vendia, não vendia. Daí eu enfrentava a barganha, né? é. Aos domingos eu estava ali na barganha vendendo. Enfim, daí eu falei, não, não tá certo, O eu vou senhor voltar tentou pro meu sair da ramo. área da gráfica Isto. e. Eu falei, vou voltar pro meu ramo. Daí eu voltei a trabalhar numa outra gráfica, né? Eu fui para outra gráfica, trabalhei um ano. Daí nesse um ano eu peguei a economia que eu tinha e dei o primeiro passo, né? Vendi um carrinho que eu tinha, um computador e fui em São José buscar uns maquinários. Naquela época um maquinário bem antigo, né? De tipografia. E daí o meu cunhado, esse que me trouxe para Taubaté, ele me deu uma força e veio tentar de sociedade comigo. Nós começamos uma sociedade de uma gráfica, a gráfica Oreb, né? Até esse nome Oreb, na época eu não queria muito colocar esse nome, mas o desejo foi dele colocar Oreb, né? E falei, então vamos colocar É, pra Oreb. quem não sabe, é o Monte É um Oreb, né? monte, isso. É que ele não sabia o que era, né? Ele É, perguntou para mim, eu falei, ó, onde Deus usou Moisés, né? Falou com Moisés na sarça ardente, um lugar santo, aonde surgiu a primeira escrita, né? A primeira escrita foi surgiu pelo ali, dedo os de 10 Deus, né? mandamentos, exatamente. É. Então, despertou esse interesse nele e falei, vamos então, Gráfico Oreb, e ficou Gráfico Oreb. Daí, mas a nossa união ali durou, eu acho que um ano mais ou menos, ele arrumou um emprego, ele é técnico de segurança, né? Daí ele foi embora para Taubaté trabalhar, e eu fiquei com a gráfica sozinha tocando, né? Fiquei tocando, já tenho 28 anos com a gráfica aí, pra É uma glória de empresa Deus. consolidada em Taubaté, né? Isso, hoje a gráfica caiu muito, né? Caiu muito em todas as gráficas. Antigamente você vinha em Taubaté, tinha 32 gráficas, hoje eu acho que tem umas 4, 5 gráficas, né? E aqui O celular veio pra acabar com muita veio coisa, para né? acabar, o celular, as impressoras, É, né? Digital, então acabou. Até próprio governo, né? Antigamente fazia muita nota fiscal de papel, muita isso. nota. Hoje em E dia hoje não. não, tudo no computador, né? Convite de casamento, fazia muito convite. Hoje tudo pela mídia, né? Convite de Então, o casamento. computador ele veio pra Veio, eliminar veio para muita coisa eliminar. aí. Então fechou muitas gráficas de nome em Taubaté. A gente está sobrevivendo até hoje porque eu já cheguei a ter 11 funcionários, né? Hoje sou eu sozinho. É eu que toco a gráfica, a gente trabalha sozinho, né? Eu e minha família. A minha esposa ajuda no que pode. Então a gente está caminhando sozinho hoje na gráfica, por isso que eu fui também aconselhei o conselho tutelar com a gráfica. Então deu porque Dá pra dá encaixando para encaixar devido ao pouco serviço que a gente tem hoje no ramo gráfico, né? E a gente está aí. E com isso a gente adquiriu muito, né? A gente fez aí o curso de administração de empresa, né? A É, gente é técnico em além de um curso que o senhor adquiriu, aí, o senhor tem 28 anos de de experiência aí, experiência, cuidando de 11 cuidando, funcionários de exatamente, uma empresa aí que tem sobrevivido aí todo esse tempo aí de tecnologias novas, não é à toa, né? exatamente. Tem Não uma é à certa toa. habilidade na administração. Sim, a gente sabe onde colocar o pé, né, João? A gente sabe onde caminhar, que rumo tomar, né? E então a gente está aí nessa. E com isso, João, quando eu estava no conselho, a gente surgiu no desejo do coração de ajudar as famílias. Isso surgiu já há 4 anos atrás. E a gente montou, eu e mais duas amigas, era o desejo delas também, a gente montou o Varal Solidário em Taubaté.
é um varal solidário que a gente faz todo mês. Agora a gente parou por causa da política, né? A gente não pode se envolver com isso, com doações. Mas a gente, todo mês, a gente estava num bairro diferente. Fazer um trabalho Fazer social. trabalho social, levando roupa, né? Às vezes a gente levava cesta básica, calçado, tudo seminovo, para dar para as famílias carentes, né? Tem todo aquele trabalho de você recolher as doações, fazer a Sim, triagem, lavar, minha esposa lavar, trabalha de separar os lavar, tamanhos, separar, masculino, feminino, infantil. jogar o que Então não não é só presta fora. pegar Não, 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 não. é Não, trabalhoso, né? trabalhoso, trabalhoso. Por isso, tem uma equipe boa. Tem, gente. A equipe nossa é a nossa Isso aí família já é mais um mesmo. espírito de liderança que o senhor tem, né? De estar liderando Isso. pessoas. Então, as pessoas que for votar no senhor aí, pode ter certeza que é um homem que sabe trabalhar Sim, para o povo, que tem a gente veio experiência. para fazer a diferença, né? A gente quer fazer a diferença dentro da Câmara, né? Se Deus nos permitir, a gente chegar lá. A gente já tem um pouco de experiência com a família carente, né? A gente viu dentro do sistema da prefeitura hoje um pouco falho o sistema da assistência social, né? A gente vê muito hoje, João, dentro das escolas, as crianças muito rebeldes. É. E isso influencia o que dentro do lar. É isso, falta base familiar. E a base familiar tem que ter uma assistência social para ajudar a base E o familiar, difícil é né? ter crianças rebeldes, é que a gente sabe que uma geração à frente aí vai ser de pessoas rebeldes. Vai ser Então isso aí vai exatamente. influenciar toda a sociedade. Sim, com O senhor tem que certeza. trabalhar uma base agora, né? Tem que trabalhar na base. Então a assistência social tem que dar esse apoio para a família, né? E dar um apoio firme, né? E ajudar aquela família a sair do sufoco, arrumar um emprego, o primeiro emprego para aquele pai, né? Ou a mãe, para poder a família respirar e dar o de comer pro filho, para a filha. Tem criança, João, eu falo isso porque né, a gente acompanhou e isso é recente. Tem criança que vai para a escola para se alimentar, É verdade, para se pastor. A alimentar. gente pastoreando aí também, a É, gente passou por grandes experiências, para se assim. As alimentar. pessoas vinham, as crianças vinham na igreja à noite para poder comer. Então precisa de uma política pública de assistência social forte em Taubaté, né? E a gente tem uns projetos nessa política pública para tentar implementar ali, para investir né, junto a prefeito ou prefeito, Na aqueles verdade, o que senhor já tem se eleger. trabalhado no social, né? Sim, a Aí o gente já senhor, tem trabalhado. A uma gente tá, cadeira aí vai ajudar muito a vai equipe que está por ajudar trás do a senhor. O senhor tem alavancar nomes fortes do senhor, exatamente. né? Temos sim. É. A gente vai ajudar a alavancar isso daí para colocar mais pessoas para estar nos ajudando, né? A fazer o bem para o mais carente, Não, né? com certeza. E, E os projetos que o senhor tem, fora esse aí, o senhor quer passar para o pessoal que está nos assistindo nesse momento aí? Quais são as bandeiras que o senhor vai levantar, as lutas que o senhor então, pretende lutar? eu costumo dizer, João, que a nossa bandeira é o social mesmo. Social. É o social, é o Família, nosso forte, social, né? Mas hoje a gente olhando Taubaté assim, que a gente está lá dentro, né, dentro do conselho, a gente viu o sufoco que a gente passou nessa gestão dentro do conselho tutelar, né? Muita dificuldade para atender as crianças, adolescentes, através do conselho, por falta de algumas coisas que faltou dentro do conselho, né? Que a gente não é bom citar aqui, É o mas burocrático, né? Assim, encaixar as duas, isso fazer a máquina funcionar, né? funcionar. Então hoje a gente olha para Taubaté, a gente tem que trabalhar em todos os aspectos, não só social. A gente vê a saúde, né, a demanda da saúde. Esse tempo atrás a gente estava sem ambulância pro fundo do vale, né? Os pacientes que tinha Taubaté consulta, ele acaba ficando muito inchado porque ele recebe pessoas do vale sim, todo, do né? vale todo, do Até vale todo, litoral, acredito que no litoral. sul de Minas eu não sei se recebe. Talvez receba sim, né? O sul de Minas eu É, não eu sei tenho que certeza, mas Taubaté o fica vale do Paraíba inteiro, o litoral norte, vem tudo para Taubaté, né? É o sistema CROSS que, né, que é o vai governo que delegando as cuida, vagas e onde tem e vai indo. onde tem vai indo. Mas a gente olha nisso daí, É só uma cidade abençoada, abençoada, ajuda as outras cidades, né? exatamente. Mas a gente vê assim, João, eu acho que deveria ter uma política pública na saúde de ter uma visão sobre isso daí. Por quê? Porque hoje Caraguá tem um suporte bom, tem um regional lá, né? Caraguá. Então Caraguá dá ali para atender Ubatuba e São Sebastião.
Acaba aliviando Taubaté E para aliviando o receber Taubaté, os próprios para moradores de receber, Taubaté exatamente. como o resto do vale. Isso, então precisa rever isso daí para que os nossos moradores de Taubaté possam usar o Hospital Regional de Taubaté e não acordar 3h30 da manhã, ir para a fila ali na Avenida do Povo, esperar uma ambulância para ir lá para Caraguá ou São Paulo para fazer uma consulta do Então, oftalmologista, sendo que tem em Taubaté. é meio estranho, né? É Esse estranho. sistema acaba sendo meio... E o gasto que tem, né? O gasto que tem com motorista, às vezes O hora extra que desgaste da passa, o pessoa também, desgaste da físico e pessoa psicológico, né? física. Vai fazer um exame uma consulta de 1 hora em São Paulo, perde o dia todo na cidade. Exatamente, é muito complicado, né? E pessoas de idade, né? A gente já, crianças, né? E por que não concentrar isso no Regional de Taubaté? Sim, Né? a saúde, com certeza. Eu acho que toda a área do social é uma boca que nunca está saciada, né? Sempre está com Exatamente, fome, sempre está precisando, né? sempre está precisando, é a saúde, né? Injetar ideias novas na cidade, projetos novos. Injetar, e também, João, a gente, né? A gente ficou sabendo recentemente que o vereador, ele tem um valor X de emendas, né, por ano para investir Ele distribui a as emenda ali que emendas, ele né? recebe, né? E hoje, em uma reunião que eu tive recentemente com o poder público, né? Falo prefeito e os O senhor pode assessores. falar mais ou menos o valor aí? Abrir ou... Então, eles me revelaram que é 1.100.000. Para cada vereador da Para cidade cada de Taubaté. vereador. Exatamente. São quantas cadeiras que vão ser concorridas esse São ano? 19. 19 cadeiras. Então, 20 1.100.000. milhões aí para os Desse 1.100.000, vereadores. se eu não estou enganado, 30% eles têm que investir na saúde. Saúde. Mas É porque muitas pessoas nem sabem qual que é a função do não vereador, sabe, não sabe por que ele está ali, não sabe. né? Né? E E chega tem aquele nessa espírito época, da barganha também, né? O cara exato, chega, isso que eu ia você dá falar. alguma coisa para mim, eu Chega faço isso pra nessa você. época, exatamente. Chega nessa época, tem essa barganha aí que não é legal. Não é, com Não é bom, certeza. porque é que eu estou fazendo algumas reuniões na minha casa com os moradores vizinhos, né? E eu tenho falado, você precisa conhecer em quem você vai votar. Não, com certeza. Precisa saber de onde que ele veio, qual a procedência, né? E não trocar seu voto por um favor com a cesta básica. Agora a gente vê vereadores aí que estão com carreira aí de 3, 4 mandatos. Tem que dar uma estudada nesses camaradas aí, que Sim, você tem tem que fruto, estudar. o que ele tem, né? Tem que ver o que ele fez, o que não fez, né? Isso aí, e tem a transparência, né? Um canal Sim, tem um na canal internet que ele pesquisa ali do vereador, sai tudo, né? Sai tudo ali, né? Sai tudo que ele lançou ali, tá ali. Né? Então eu acho assim, é um valor do emenda para o vereador que dá para ele trabalhar. Eu até comentei isso com o prefeito, né? E falei por que os vereadores nessa época que a saúde ficou tão caída, por que não investiu todo o valor da emenda, fizeste um ofício, né? E doasse toda a emenda deles para a saúde, para tirar a saúde do lodo, né? Vamos dizer assim. Mas não funciona assim, né, João? Não funciona. Os jogos de interesse, né? Exatamente. Aquilo tudo tem ali, tem que... Então a gente quer, João, fazer a diferença assim na Câmara, a gente quer. Eu tenho 2 pessoas que estão hoje do meu lado me ajudando, né? Que já vem trabalhando comigo há muito tempo. A gente fala, a nossa gabinete tem que ser diferencial. Tem que fazer a diferença. O gabinete ali é o quartel do vereador, né? É o quartel. Então a gente tem que fazer a diferença em Taubaté, a gente tem que trabalhar para esse povo carente, a gente tem que brigar muito em favor da saúde, E o senhor em quer favor dar da bastante educação. espaço para a população participar, receber todo dia. Sim, a gente tem até um projeto, João, que a gente Porque tem vai gente colocar que em depois pauta. que ganha nem olha na cara mais, né? Não, exatamente. Esquece que existe. Mas conosco não só vai depois de acontecer 4 anos que vai lembrar depois que... de 4 anos, verdade, João. É. Mas conosco não vai acontecer isso não. A gente montou alguns grupos até, né? E esses grupos a gente falou, pessoal, esse grupo vai ser canal aberto na Câmara Municipal. A gente não vai fechar o grupo, vai continuar, vocês vão ter não só o pessoal do grupo, mas total até o livre acesso no nosso gabinete. E a gente também está no projeto de a gente fazer o gabinete itinerante em Taubaté, João. Olha só que legal. A gente está em contato, né? Porque eu sou... Coisas novas, né? Coisas novas. Eu sou ali o líder do bairro Parque Três Maria, né? Presidente da associação do Parque Três Maria. E a gente tem feito várias reuniões com os presidentes de bairro e líder de bairro de Taubaté, né? E a gente vê a muita dificuldade que os líderes de bairro da associação enfrentou nessa gestão que passou, né? É muita dificuldade mesmo, né?
a gente faz um DOC, que é a solicitação de serviço, né? Para uma troca de lâmpada, um buraco na rua. E as coisas simples. Simples assim do dia a dia da Isso. cidade. E às vezes fica parado lá 1 mês, 2 Pra meses, trocar uma para lâmpada, trocar uma tampar um lâmpada. buraco. Então a gente quer trabalhar com esse pessoal, né, diretamente com os líderes de bairro, para que eles tenham acesso à Câmara também, não só à prefeitura, mas ao prefeito, mas também a um vereador, para estar ajudando, comprando a briga deles dentro do bairro, porque... Não, com certeza, se o senhor é um vereador e o senhor tem um bairro brigando com o senhor tem uma força maior. Sim. Pessoas cobrando, né? Sim, então, e a nossa intenção é estar ajudando esses bairros, João, porque o líder de bairro e o presidente de bairro, ele conhece o bairro dele, o vereador não conhece. Né? E isso Eu que o senhor tem conheço, implantado no Três Marias, o senhor quer distribuir para Taubaté todo. expandir, né? Então, eu conheço o Três Marias, né? Eu conheço o bairro Três Marias, sei a dificuldade, a gente tem um grupo lá que o pessoal joga no grupo, ó, tem um buraco aqui, tem uma árvore, então eu conheço e o pessoal do Três Marias me ajuda. O Três Marias sofre ali com muita dependência química, né? Algumas cracolândias Bastante, espalhadas ali, né? O bastante. senhor tem algum trabalho para ser realizado junto ao CRAS? Então, a gente cobrou muito assistência social, CEDIA, sobre isso daí, né? Então, eles fizeram várias demandas lá, né? Com assistência social, tentando tirar o pessoal da rua. Ali funciona um albergue, né? Acho que por causa do Não, albergue. o albergue mudou de lá. Ah, mudou? Mudou. Quando eu trabalhava com distribuição de alimento nas noites, tinha esse albergue ali. Então, na época do albergue era pior. A gente sabia que ficava bem concentrado as pessoas ali. A gente não tinha sossego, porque eu moro ali praticamente do Só lado. praticamente do lado ali da Cracolândia. Então, né? a gente não tinha sossego. Hoje em dia, não. Hoje em dia tá bem sossegadinho em questão, mas tem bastante ainda usuário, né? É usuário dali mesmo. Ontem mesmo a gente teve uma reunião junto à Polícia Civil, né? E a gente relatou que a gente precisa de um apoio lá. Por quê? Porque as pessoas estão lá, né? E tem pessoas de lá, João, que não é de lá, é pessoas de fora. Aí que tá o problema. Que o pessoal de lá são até amigos nossos. A gente passa lá, eles falam, pastor, ore por mim, pastor, né? Então a gente já tem aquela convivência com eles ali. Então eles só usam e ficam ali, eles não invadem casa, não roubam, né? Então eles precisam de cuidado, precisam de carinho. São pessoas doentes, né? Pessoas doentes, né? Então a gente precisa ter uma visão diferenciada com eles, né? Diferente daquele Noé que quer roubar. Mas esse ambiente ele acaba atraindo outras pessoas. Atrai outras pessoas que não são que dali do reduto. Concentrado ali com o uso da droga. Né? Então hoje Três Maria reduziu bastante, mas ainda tem problema. Fruto desse trabalho da população, né? Exatamente. Esse trabalho de moradores de bairro, esse grupo que são criados que aumentou a vizinhança solidária também da Polícia Militar que se instalou em algumas ruas, né? Então isso ajudou muito o bairro. Mas ainda tem bastante coisa para se fazer no Três Marias. Não, tem bastante toda Taubaté tem muita coisa para... Eu não estou dizendo que lá tem vários ainda, né, problemas com entorpecente, né, família toda carente. Cidade tem, né? Isso aí tem todo... Então tem muito o que fazer. Né? E às vezes a gente fica a mão atada porque a gente é só um presidente de bairro. A gente faz o pedido da prefeitura. Às Fica vezes, dependendo da máquina, né? Dependendo da máquina. E exatamente. liberar as situações que são necessárias. E a gente queria, né? A gente queria ter um vereador lá para fazer esse trabalho, né? Junto aos presidentes de bairro. E é isso que eu quero fazer lá, João, quando eu estiver lá. Atender os presidentes de bairro, os líderes de bairro, para a gente trabalhar junto. Chamar eles para o trabalho. Exatamente, chamar eles, porque eles conhecem o bairro. Eles sabem o que precisa no bairro, o que não precisa no bairro. Né? Pedir para ele que nos acompanhe, a gente participa das reuniões da CONSEG, né, da Polícia Militar, que é a Conselho de Segurança de Taubaté, da Comos, que é da Saúde, fazer eles virem participar mais dessa reunião, para eles conhecer a saúde, conhecer a segurança de Taubaté, para eles estar junto com a gente caminhando para a melhoria do bairro deles. E com isso, todo Taubaté ganha. Né? Todo Taubaté ganha. Alguns não gostam de fazer isso porque... mas o presidente de bairro chega na eleição, ele vai ser um candidato também. A gente não visa a concorrência. São 20 cadeiras, A gente visa a população. Eu tenho falado para as pessoas, nós somos uma cidade praticamente cristã. Então a gente tem que colocar cristãos no poder, uma visão de família, dos bons costumes. Isso, a última pesquisa que eu fiz, que está, né, agora acho que deve ter aumentado, era em 49%, não sei se você pode me confirmar, mas 49% de cristão. Né? Eu não tenho esses números não. Então mas somos uma cidade cristã. Cristã, conservadora, né? Isso.
Então, a gente precisa de políticas novas, né, para poder fomentar isso daí e caminhar, né, tentar tirar esse pessoal da rua, pessoal carente, ajudar de alguma maneira. Hoje a gente temos bastante visto que a prefeitura está fazendo um trabalho junto com o pessoal de rua. Recentemente eles mandaram embora não, né? Eles vão porque eles querem, no consenso, né? Eles tiraram de Taubaté, João, 1.300 moradores de rua. Porque Mil e esse trezentos que o pessoal moradores de fica rua. no semáforo acaba alimentando eles. Acaba alimentando. Você dá um dinheiro no semáforo, tô com fome. Então você vê que o camarada não tá com fome. O culpado disso somos nós mesmos, Somos João. nós mesmos. A gente alimenta o A gente se comércio alimenta. da droga, porque eles pegam Droga. dinheiro no semáforo e vão comprar Semáforo. droga. Exatamente. Então, e não adianta, é o taubateano, é assim, é carinhoso, amoroso, quer ajudar, O povo né? quer ajudar. E tem morador de rua que vem de outro lugar, fala isso, não, Taubaté é um paraíso. paraíso, é um paraíso, porque Taubaté no teu coração do tamanho do aqui a gente tem mundo. comida diferente todo dia, porque tem, É uma João. terra fértil, abençoada, né, pastor? Você chega ali perto do hospital regional, passa 2, 3 carros diferentes distribuindo Então, a gente marmita, trabalhou comida muitos diferente. anos, trabalhei com dependente químico, recolhendo pessoas na rua, levando para cá de apoio e servindo alimento. E a gente via isso, a gente passava em algum lugar e já tinha passado pessoas. Já tinha passado. Eles têm opção de comer. São bem, cobertor, cobertor. roupa, tem aí congresso de mendigo aqui. O nome mendigo não é legal se falar, Legal, né? Só que o nome do congresso é esse, Congresso de Mendigos. Ali em Caçapava tem uma casa de recuperação, todo ano o pastor ali, fugiu o nome dele agora. Mas há uma esperança o nome da casa. E ele faz esse trabalho, recolhe muita gente na rua e leva para lá. Uma das brigas da cidade é essa, porque uma cidade traz para cá, solta aqui, outro pega, leva para lá. Então não adianta querer maquiar o problema, tem que resolver, né? Tem que resolver. E tem que ser uma política forte para resolver isso daí. Por quê? Porque eles têm os direitos deles de ficar na rua. Né, esse pessoal que trabalha com dependente químico, então tem as portas abertas para o senhor aí. Sim, com Esses certeza. homens e mulheres aí que tentam ajudar, cuidar. Eu quando estava congregando uma curiosidade, João, quando eu estava congregando na Baronesa, uma época, e um pastor Carlos Alberto, missionário, não sei se você conhece ele. Acho que sim. Então ele chegou a ir para lá pastorear. Então nessa época ele tinha o mesmo pensamento que eu nessa visão da assistência social. A gente chegou a abrir uma casa de recuperação. Olha, você já se aventurou também? Já se aventuramos. Meu Deus, hein? Lá em Redenção, né? Numa chácara lá. E aguentamos 6 meses. Porque depende muito de doação, Grande João. desafio. Né? Desafio. E a gente não queria vender. A maioria do pessoal vende saquinho, a gente não queria dá isso um jeito daí. para sobreviver, queria né? Isso, diferencial, né? A gente queria fazer um diferencial, pedir ajuda à prefeitura. Tivemos reunião junto com algumas igrejas para ver se elas conseguiam, né? Mas a gente conseguiu sobreviver 6 meses. Mas graças a Deus, 2 que estavam lá estão firmes na igreja. Até hoje. Glória a Deus, hein? Né? Um é o Wagner ali da Baronesa. É um garoto, um amor de uma pessoa. Deu fruto. Deu fruto. 6 meses aí, valeu uma vida, né? Valeu uma vida. E o outro é músico na igreja também. Olha só. Então, valeu a pena. Eu trabalhei muito isso que eu sou um ex-usuário, né? Eu usei drogas até os meus 26 anos de idade. 10 anos fumando crack, então eu conheço bem esse mundo. A gente sabe como as pessoas são julgadas, Sim. É um lugar difícil de sair. Se Jesus não tirar, a gente não sai, né? Porque é uma escravidão. É uma escravidão. Então quando a gente olha para uma situação dessa, a gente acha, o cara tá ali porque é sem vergonha, porque senão ele tá preso, é um escravo, tá doente, né? É que eu falava para as famílias, João, que me procuravam nessa época, sabe? Falei, eu falava, não tem mais o que fazer. Eu falei, não briga, não adianta. Você tem que dar amor e carinho. Mas a gente dá, mas como é que é o relacionamento dentro de casa? Mas às vezes o filho, a filha chega drogada, tá o pai com a mãe já vai em cima, é difícil, brigando. é muita dor, Daí ele dá meia volta, cata que tem que catar e já sai porque pra rua. Porque a droga não é fácil dos dois lados, a família né, João? inteira sofre, né? A família inteira sofre. Toda sofre. Mas é um momento de união, de oração, de buscar ajuda, né? E de mostrar que você está ali para ajudar ele. Não, com certeza. Para ajudar. Só assim você consegue ganhar ele e tentar tirar ele dessa vida. Que bom que o senhor tem essa visão aí, tem esse olhar de amor para essas pessoas aí. Porque tem gente que, né? A vida que a gente passou quando era criança, né, João? E a gente viveu praticamente sozinho até se casar, né? Hoje a gente tem uma família, a gente
viveu. E que valor que tem a família, né, pastor? Tem muito valor, João. Os homens e as mulheres aí A estrutura, a correm nossa atrás de tanta base. coisa, mas a nossa Mas maior riqueza é a a riqueza é a família, né? família. Enquanto tem uns brigando para destruir a família, o senhor quer conservar a família Sim, como uma instituição porque se a divina. família está bem, João, vai tudo bem. A cidade vai A ser cidade abençoada, o abençoada. país, né? As crianças na escola da família são crianças abençoadas, né? Não dá trabalho para os professores. Vai bem na igreja, né? Você é pastor, sabe? A gente sempre fala isso. A nosso culto começa dentro da nossa casa, Com certeza. né? O Ali a nosso gente só relacionamento vai começa dentro de apresentar o casa. A gente só sacrifício vai, na igreja. exatamente. Então a base é a família. A estrutura é a nossa família. Então a gente precisa olhar para as famílias carentes que está aí no município, necessitando de saúde, necessitando de escola, às vezes, para o A filho. gente olha assim que por muito tempo a igreja, pastor, ela perdeu tempo na política, que fala que a política é do diabo, como em muitas áreas, né? Sim, muitas áreas. Qual que é os desafios que você enfrentou de repente vai sair candidato a vereador, no meio que o senhor vive, os desafios que o senhor enfrentou das pessoas, fala, mas isso aí não é... Vamos falar, falam que é um meio sujo, um meio corrupto, um meio isso, um meio aquilo, mas se ninguém mergulhar para trabalhar, a gente não vai conseguir limpar o lugar. Não vai colocar uma mente de Cristo num ambiente desse. Se não tiver a mente de Cristo, o nosso inimigo tem liberdade para trabalhar. Com certeza terão muitos desafios. Sim, sim. Como é que o senhor lida com esse pensamento de algum cristão que vai dizer que esse meio não é para cristão? Né? Então, né, João, costumo dizer, se você não tomar conta da sua, da sua área, né, o inimigo vem e toma conta. Isso é uma falta de conhecimento. Né? Que a gente Falta de vai lendo as conhecimento, escrituras, a gente vê que tinha muitos políticos muito político. na servos de Deus, né? Então, se a gente quer mudar alguma coisa dentro de Taubaté, tem que colocar pessoas boas, pessoas, eu não digo pastores, né, como eu, porque tem bastante pessoas sérias, compromissadas, querendo trabalhar. Então, você tem que conhecer a pessoa e colocar pessoas boas lá dentro, que façam uma política para Taubaté crescer, né? Sim, a gente enfrenta muito isso dentro da igreja, né? Ah, não é lugar de evangélico, né? Tem que deixar na mão de Deus. Mas, Ele que vai deixar na mão de Deus. mas como deixar a gente vive, né? Vamos imaginar se a gente põe só comunista para comandar. Como é que Comunista, vai acontecer? Vamos destruir a tudo. gente vive na dependência de Deus, né? Deus cuida da gente, mas a gente tem que fazer por onde, a gente tem que arregaçar a manga e ir para a luta, né? Buscar recursos, buscar aquilo que a gente tem na mão para trabalhar. Essas As batalhas aí máquinas, né? que estão querendo destruir a família, aborto, banheiro aí para tanto faz homem e mulher, tantas outras pautas aí que a gente tem visto aí na mídia hoje em dia, Na se não tem mídia. político cristão, estaria tudo incluso hoje em dia na obrigação da Exatamente. gente viver isso, né? Exatamente. E depois os evangélicos, né? Vou falar os evangélicos em geral, daí vai pedir oração na igreja, vai chorar. Por quê? Porque o filho, a filha tá usando o mesmo banheiro. Então foi Mas abusado no banheiro aí por daí causa você dessa pergunta situação. para ele, você lembra quem você votou? Nem sei. Então, Ou votei no fulano de tal que, né? então. Que não condiz com a mesma fala que ele condiz, ou mesma religião, ou até mesmo, né? Então, precisa saber em quem votar, no que está votando, É muito e por que sério não. isso, né, pastor? Muito São 4 sério. anos São 4 anos. que a cidade vai ficar na mão de pessoas. E que pessoas que a gente vai Pessoas, colocar a cidade, né? Na mão de pessoas, quais pessoas? pessoas. Tem que ser pessoas que tenham visão da família, visão de Deus, né? Pessoas sérias, que está e preparada, né, João? Não, com certeza. Não Preparada. adianta ser qualquer um também que vai se Né? aventurar, Não né? adianta, não colocar um aventureiro lá Não, não é só que porque vai na igreja que. não. Eu vejo muito esse lado. Eu falo para as pessoas que têm me procurado, falei, que vêm me procurar, que às vezes nem me conhece, vem com indicação. Eu falo, vamos sentar um pouquinho, vamos conversar para você conhecer um pouquinho Então. É por da isso que a gente minha preparou essa pessoa. mesa aqui, porque muitas pessoas vão conhecer Isso. o senhor aí a partir de hoje. Vamos conhecer um pouquinho da minha pessoa, o que eu tenho feito e da onde que eu vim e qual a minha proposta para você realmente votar consciente de quem está votando, né? Porque não adianta votar em quem você não conhece, João. Não. Porque depois você chora. Chora. Ou então Chora. trocar o seu voto aí por qualquer coisa que seja, né? Exatamente. Né? A gente vai na primeira
primeiro ano a gente vai sentir ali os vereadores, sentir o prefeito, aí no segundo você já começa a chorar, mas, poxa vida, eu votei nessa pessoa, a pessoa fazendo tudo errado, Então, essa pessoa, né? Eu pensei que essa pessoa era assim, mas não é, às porque é vezes falta não de tem nem espaço mais conhecimento. para falar com a pessoa, A né? própria Bíblia fala, né, do que o homem se queixa? Se queixa de não ter conhecimento, né? Isso mesmo, né? Então, se você O não tem povo que não tem conhecimento, conhecimento perece, né? perece. Então, você precisa conhecer seu candidato, né? Eu desafio o povo a conhecer seu candidato para depois votar. E não pegar papelzinho ali Vai na na sorte. sorte, na Vou escola votar nisso aqui ali, porque vou ele é votar. bonito, né? É bonito, né? Até nisso, João, eu falo pro povo, ó, não é porque a pessoa vem fazendo muitas coisas ou doando muitas coisas que você tem que votar nele, né? Olha a procedência, o que ele fez, de Eu onde que ele parto do veio, princípio assim, se a pessoa tá tentando te comprar alguma coisa errada, já coisa tem. errada tem. Porque vai ter que sair dinheiro de algum lugar para ela poder pagar as Para pessoas. pagar, Então, de onde que vai sair esse dinheiro? é, Então, pagar. esse é o princípio. Se tem alguém Princípio. tentando te comprar, alguma coisa errada, já levanta as duas orelhas aí que. E fica esperto É, porque então. aí tem, né? Então, a gente tem muitas pessoas boas dentro do mundo político e que dá para fazer uma política boa em Taubaté, fazer Taubaté voltar a crescer, né? Amém. A gente crê que. E vai voltar. Principalmente espiritual, né? A gente tem que implantar Espiritual, um reino na cidade. espiritual, A gente tem que espiritual. implantar o reino na Esses dias eu cidade. fiz uma oração lá dentro do partido que eu estou e a gente, né, eu falei, ó, Taubaté tem que ser do Senhor Jesus 100%. Parece até uma assim, para Tem que ser. quem não vive o mundo espiritual, a gente parece até uma bobeira que a gente tá falando, não? Mas tudo é uma Sim, batalha tudo é uma espiritual. batalha. Então, se a gente tiver guerreiros na política, em todas as áreas da cidade, fica mais fácil para a gente estar Sim, batalhando, né? batalhando, né? E tentando envolver as pessoas, porque você estando ali dentro, vendo o sistema, né? E se você já é um homem de caráter, se você já tem, você não vai se corromper, João, né? Se você tem uma base, né, familiar, uma base espiritual, você não vai se corromper. Eu sempre falo assim, a pessoa saiu da presença de Deus, né? Caiu, mas ela já estava caída. Ela só veio confirmar aquilo que ela já era. Faz tempo que ela está É, fora da porque quem tá igreja. firmado na rocha É, balança, mas não cai, mas né? não cai. Então, se você está firme, você vai permanecer firme. Cai aqueles que já estavam caídos e estavam ali se disfarçando, vamos dizer assim, né? E Se muitas manipulando no pessoas meio. também usam o evangelho, né? Usa, Usam o meio cristão para poder usa, se levantar poder se aí levantar. e usar como uma vitrine aí É. para essa época, né? E eu louvo a Deus, João, porque a gente tem buscado muita força nas pessoas que não são evangélicas, que estão nos apoiando muito, né? Na verdade, É, quando a gente toma uma posição que o senhor tomou, de assumir uma cidade, uma cadeira na cidade, o senhor vai governar e vai ser um vereador para a cidade, para para todas as todos, pessoas, para não todos. só para cristão, né? Não, não só para cristão, né? Senão a gente acaba fechando a nossa mente também, querendo ser Não, um exclusivista, né? Não, eu vou governar só para cristão. Então tá errado também, né? e hoje, João, você como pastor, eu como pastor, eu vejo isso na nossa igreja. Nossa igreja, às vezes, a igreja de Assembleia de Deus, vamos falar da Assembleia de Deus, ela tem capacidade para cuidar das famílias carentes. Tem. Ela tem capacidade para cuidar do povo dela, né? Financeiramente, espiritualmente, principalmente, né? Então, a nossa visão são as pessoas fora da igreja. É o povo que está sofrendo. Sofrendo com falta de recursos, né, financeiro. É uma pessoa quando ela vai para Cristo, Cristo transforma a vida dela em todas as Transforma, áreas, né? mas transforma. Eu não vou deixar de ser uma luz de Cristo, né, no meio dessas famílias. É Ah, não. claro, a gente vai continuar fazendo a propagação do Na evangelho, verdade, evangelizando, as mãos da igreja vão ter mais força na política, vai né? ter mais É, o força. senhor vai ser um braço da Assembleia dentro da Sim, política. não só da Assembleia, todos os Não, evangélicos talvez, precisar, com né? A certeza, gente gente. A estamos, gente fala Assembleia porque nós estamos na porque a gente estamos Assembleia, na né? Assembleia Mas do costume. metodista, Isso. universal, seja lá for cristão Eu não católico. vou citar aqui, mas tem outros igrejas que tem presidente, né, que já me procuraram. Pastor, nós estamos com o senhor, nós vamos te abençoar. Eu falei, amém. Que bênção. Porque nós conhecemos o Senhor, conhecemos a tua Então, o senhor tem caminhada, uma história aí na né? cidade, A né? gente tem uma história, tanto dentro da igreja como na gráfica, né? Na É. gráfica Oreb, que a gente vem se desenvolvendo. Quando esse trabalho a gente faz para as igrejas, né? O Dentro de pessoal já Taubaté e fora de conhece Taubaté. o caráter e a Então já índole do senhor, conhece, né? sabe que a gente está ali com um trabalho sério, a gente não está ali para brincar, a gente está ali visando a assistência social mesmo, família carente, visando a saúde de Taubaté, visando as escolas que precisa sim
de bastante reforço dentro da escola, né? Para essas criançadas. Os trabalhos são muitos, São né? muitos, são bastante. São muitos desafios aí. Por isso que eu falo, quando a gente fala em bandeira, defender uma bandeira, sim, a gente vai defender uma bandeira que é o social. Mas só que no momento, Taubaté precisa de a gente abraçar todo o campo de Taubaté. Não, com certeza. Tanto a assistência social, a saúde, né? O turismo em Taubaté. Tá, né? A gente não vê turismo em Taubaté. E é uma cidade rica, né? É Uma uma cidade com cidade história, rica, né? história. E o povo, você vai na mídia, só vê falar da mulher grávida em Taubaté. Misericórdia, de lá não Então, sei na onde, fala, vai nessa. Exato. Não. Até uma vergonha, né, João? Eu sou da cidade do apóstolo José Ezequiel da Silva. Então, aí, tá vendo? É a história de Taubaté, né? O primeiro fundador da Assembleia de Deus aqui do Ministério de Taubaté, Meu o pastor Deus, José então é uma Ezequiel da história Silva, tem maravilhosa, história, né? Pra ser resgatada aí, não deixar morrer esse legado. Né? Temos vários, tem a Hebe Camargo, né, de Hebe Camargo, Taubaté, Cid Moreira, Cid Moreira, Mazzaropi, exatamente. Monteiro Lobato e por aí vai, né? Mas o pessoal lembra só do ruim. Só Então a gente da tem que mulher mudar. grávida. A gente tem que fazer uma cultura forte pra mudar isso daí que nem Taubaté, João. Não, com certeza. Né? Tem que Pastor, mudar. uma honra receber o senhor aqui hoje, mas infelizmente a Não, hora voa. é. A hora voa. O senhor deixar uma última mensagem aí, primeiramente falar o número do senhor aí, Sim. né, pro pessoal que vai procurar o nome que o senhor tá usando aí, é Celso Oreb mesmo? É Celso Oreb. O número do senhor é? É Pastor Celso Oreb, né? A gente colocou a sigla Pastor Celso Oreb. A gente tá com o PL, né? PL. Partido da Direita, o único partido da direita, De né? direita mesmo, né? Da direita mesmo. A gente tá aí com a prefeita Márcia, né? Márcia. Márcia vem forte. A gente Todo tem o apoio do Bolsonaro, toda a família apoio. Bolsonaro. Sim, tudo... a gente tá com o apoio de toda a família Bolsonaro. Eles vão estar em Taubaté para nos dar esse apoio, essa força, né? Já estão na mídia trabalhando nesse sentido. Então a gente está dentro do PL, a gente costuma dizer, né, que é o time da direita que vai endireitar Taubaté. É isso E aí. a gente vai fazer a diferença e vai endireitar Taubaté mesmo, colocar Taubaté no rumo certo, o crescimento, né? E o foco é trabalhar com a família. Família. Né? A família. A família estando bem, o resto... Aí o pessoal vai votar no senhor, que número que o pessoal vai decorar aí? É o número 22122, 22122, né? é facinho de gravar. 22122, né? É, facinho. Pastor Celso Oreb. E para conhecer o senhor nas redes sociais aí, como é que o pessoal faz para Instagram, Facebook? Instagram Celso Oreb, né? É Celso Oreb e também o Face também Celso Oreb. Ali o senhor coloca propostas, Sim, trabalhos que o senhor tem realizado? Isso, a gente tem várias propostas, né? Dentro de que a gente buscou, né? O melhor para Taubaté, do crescimento de Taubaté, tem várias propostas. Nos siga a gente lá no Instagram. Com certeza. Celso Oreb, vocês vão encontrar mais propostas. Maravilha. E para a gente encerrar mesmo, quem é Jesus pro senhor? Jesus. Jesus, sem palavras para Jesus, né? Se não fosse Jesus na minha vida, a gente não sabia que aquela criança que tinha se transformado, Meu Deus, né? Uma criança Uma criança rebelde, né? Antigamente chamava de trombadinha, né? Trombadinha. Você imagina aquela criança catando, invadindo casa lá em Caraguá para sobreviver. Então Jesus transformou minha vida. E Jesus, ele cura, ele liberta. E ele, o mais importante, né? Ele leva para o céu. Ele salva. Maravilha. Então Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Foi uma honra receber o senhor aqui. Tenho certeza que todo o público obrigado, João, pela sua oportunidade. Eu que agradeço a confiança. Quando precisar, estamos à disposição de Amém, você. maravilha, meu São amigo. Jesus. Maravilha. É isso aí, galera. Isso aí foi mais um podcast Não Morra Sem Jesus, com a participação do candidato pastor Celso Oreb 22122. É mais uma opção para a gente colocar na nossa cidade aí, para nossa cidade caminhar rumo ao futuro que ela merece. Um beijo no coração de cada um e não morra sem Jesus.